Nós estamos aqui em São Paulo, né, faço parte do Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba, junto com outros movimentos sociais. Então, a gente aqui tem feito todo um movimento de monitorar, né, também o que vem acontecendo dos ataques externos, sobretudo ao consulado, né? A gente teve na segunda-feira, se eu não me engano, foi dia 12, fazendo frente junto a outros movimentos e partidos de esquerda, a defesa do consulado contra revolucionários que vivem aqui no Brasil, atacar o consulado, atacar a Revolução Cubana. A primeira coisa que a gente tem tentado, Cacho, é trazer informações corretas para os nossos contatos, para a defesa de Cuba, porque Cuba sempre esteve numa batalha midiática, né? Com o avanço das redes sociais, a gente percebe que Cuba tem sido cada vez mais atacada com difusões de fake news, de notícias mal elaboradas, sistemática, programada e totalmente arquitetada de ataque a Cuba também. O que tem acontecido em Cuba é o aprofundamento do bloqueio econômico. Desde o início do seu processo revolucionário, Cuba sofre um bloqueio econômico fortíssimo. Em 2017, esse embargo ele se aprofundou ainda mais, as restrições ficaram ainda mais severas e, de fato, muitos insumos, muitos produtos necessários, né, para que você tenha uma qualidade de vida adequada, não chegam a Cuba, porque além do embargo econômico, a gente está vivendo um processo de pandemia mundial. Em Cuba, infelizmente, a pandemia escancarou as problemáticas do bloqueio econômico, né? Então, hoje, Cuba sofre mais de 243 embargos de várias esferas. Então, a gente, enquanto movimento, não só o movimento paulista, mas outros movimentos, se organizou em torno de uma campanha para garantir, por exemplo, a chegada de seringas para que as vacinas pudessem ser aplicadas na população cubana, né? E vale lembrar que Cuba é o único país da América Central, América Latina, que desenvolveu a sua própria vacina, né? E uma vacina que hoje tem quase 92% de eficácia, né? E aí, obviamente, que esse processo do bloqueio econômico prejudica o avanço da vacinação. Então, por exemplo, o que desencadeou uma grande mobilização na região de Matanzas foi o surto de Covid-19, né, que até então ela estava extremamente controlada na ilha. E isso desencadeou um surto em Matanzas. E isso foi, na verdade, sabe aquela gota d'água que a galera estava precisando para poder ir para cima do governo, né? Então, assim, existem alguns grupos que são financiados pelos Estados Unidos e é um grupo muito pequeno. Esse grupo muito pequeno, ele tem se aproveitado do quê? Da insatisfação da população com a escassez que tem acontecido na ilha. Como é que o governo lidou com essas manifestações? Então, o próprio presidente fez um pronunciamento dizendo que o que Cuba precisa de verdade é o fim do bloqueio. Cuba não precisa, por exemplo, de ação de intervenção sanitária, que é o que esses grupos organizados têm pedido, né, quando saem na rua. Dos Estados Unidos, obviamente, né, que eles fossem até lá, levassem vacina, levassem comida, porque a gente está aqui morrendo à míngua. Então, a gente precisa tomar cuidado, e sobretudo nós que estamos fora da ilha, com algumas campanhas. Então, surgiu uma campanha chamada SOS Cuba, que era necessário ter uma intervenção sanitária. Ela era financiada pelo governo da Flórida. E aí, essa campanha, por exemplo, ela em nenhum momento fala sobre o fim do bloqueio. Então, algumas ajudas humanitárias, de fato, chegou a Cuba através dos movimentos, que foram as seringas, para poder iniciar o processo de vacinação, mas a gente sabe que esse processo ele ainda está a passos lentos justamente por conta do embargo econômico. A gente sabe que Cuba ela exporta solidariedade de classe, ela só exporta vacina, ela exporta os médicos, é isso que Cuba tem feito por nós, pelo mundo, né? E por isso que a gente tem que fazer solidariedade a isso. E o que a gente pode pedir para a galera aqui para se solidarizar, para juntar forças aí à solidariedade a Cuba? Acho que a primeira coisa que a gente precisa insistir, Cacho, é na informação correta. Né? Cuba segue firme com seu povo nas ruas,
lutando pela revolução. Existe uma insatisfação, sim, da população, mas essa insatisfação ela está muito mais relacionada a esses desabastecimentos que eu estou aqui comentando, que faz parte do bloqueio econômico, do que, de fato, da construção revolucionária que tem sido feito lá na ilha. O segundo passo é ouvir os nossos chamados. Domingo a gente tem uma ação de defesa do consulado, então a gente quer fazer uma grande movimentação, quer mostrar a força da solidariedade aqui em São Paulo, para mostrar para esses contra-revolucionários de que Cuba ainda é um horizonte de luta, de esperança para gente que vive num país tomado pelo capital e pelo fascismo como o Brasil. En amistad, con un lloro para llorarlo, con un rezo para rezar, como un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Nós estamos aqui hoje no ato a favor de Cuba. Abaixo o embargo a Cuba. Se cuida, se cuida, se cuida, imperialista. A América Latina vai ser toda socialista. E o capitalismo é o nosso maior inimigo. Quem patrocina o estupro, a fome e o genocídio. Esse sistema desalmado tem que acabar. Quando você recorda aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, e eu chorando pela estrada, o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, vamos libertar nosso povão, com trabalho, terra, para todos que trampam nessa terra. Cuba está tranquila, vamos a seguir estable y vamos a enfrentar como siempre la agresión de los yanquis. No va a pasar nada, tranquilo, y les agradecemos profundamente su compañía. Ustedes son básicos para nosotros, saber que nos acompañan, que tenemos gente amiga, que son gente buena, gente decente, gente sabia. Entonces, muchas gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy.